E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estava um pouco alto aqui, eu acho. Estão me ouvindo direitinho? Acho que sim, né? Quase estourando. Beleza. Botei o microfone que eu senti o próprio Sandy Júnior, assim, né? Quase cheguei pulando, vamos pular, né? Que deu, quase baixou o Sandy Júnior aqui. Então tá, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre como a gente pode usar o nosso conhecimento de front-end, né? Usando tecnologias web, para construir aplicações desktop multiplataforma. Então, o desenvolvimento para aplicativos desktop, né, pode ser uma coisa cheia de desafios, né, para as pessoas que não estão acostumadas, porque a gente tem diferentes sistemas operacionais, cada sistema operacional tem a sua peculiaridade, né, tem diferentes bibliotecas que a gente pode usar, e se você está acostumado a construir uma aplicação web, indo para um desktop vai ficar bem complicado de entender essa parte aí. Em relação à aplicação web, os aplicativos desktop têm seu próprio ecossistema, né, que eu estava dizendo, e peculiaridades em relação aos pacotes de instalação para diferentes sistemas operacionais. Então, se a gente quiser que a nossa aplicação desktop seja compatível com Mac, Linux e outras plataformas, né, a gente vai precisar, então, ter uma maneira de que esse aplicativo possa ser distribuído através de um pacote, né? A gente tem a instalação, então, do aplicativo, né? A gente tem que ter uma maneira de disponibilizar um instalador ou botar numa Windows Store, numa App Store ou algo do tipo para poder disponibilizar esse aplicativo para quem for usar. E a gente tem também o gerenciamento de atualizações. A gente tem que ter uma maneira de que esse aplicativo possa ser atualizado, né? Então, opa, peraí aqui. Agora sim. Então, alguns desafios quando a gente está desenvolvendo uma aplicação desktop. A gente tem que alinhar o design da aplicação de acordo com o sistema operacional, ou seja, a gente tem que traduzir o design, né, que a gente fez, né, que a nossa UX fez, a pessoa que fez a UX, né, traduzir para os diferentes sistemas, porque cada sistema tem seus sistemas de janela, seu sistema de menus, cada um é diferente, a gente teria que traduzir esse design para cada um dos sistemas que a gente gostaria que a nossa aplicação fosse compatível. A gente tem, então, a gente tem as funcionalidades nativas de cada sistema operacional, a questão dos menus e navegação, né? A gente tem o uso de bibliotecas específicas para acesso a dispositivos impressores, então, dependendo do sistema operacional que a gente está instalando a nossa aplicação desktop, a gente tem que ter uma maneira de acessar os dispositivos conectados lá naquela máquina, seja o mouse, seja o teclado, seja uma impressora, uma câmera, enfim. E ainda a gente tem que gerenciar uma gama aí de linguagens de programação para cada uma desses sistemas operacionais. Cada sistema operacional comporta ou entende uma linguagem, a gente tem que ter aí pessoas que estejam habilitadas para programar em diferentes linguagens, dependendo aí desse ambiente. Então, pensando por uma aplicação web, a aplicação web parece ser bem fácil de ser desenvolvida para ser usada em uma aplicação desktop, né? Em comparação às aplicações desktop, os aplicativos web parecem ser bem mais fáceis. Todo mundo tem o navegador instalado, alguns já vêm até instalado no sistema operacional, né? Então a pessoa compra lá o seu computador e já vem um navegador instalado para a pessoa usar, né? Então já é nativo instalado. O navegador já possui algumas ferramentas poderosas, como o console de depuração, né? Quem aí trabalha com desenvolvimento web já sabe, né, que a gente tem toda aquela ferramenta de depuração, de criação de perfil, de fazer o traçamento ali de onde tem os gargalos de processo, nossa aplicação e desempenho, né? Depende de linguagens multiplataforma, com uma grande comunidade e suporte por trás delas, né? Então a gente tem aí React, Angular, Vue e várias outras bibliotecas aí no front-end que tem uma grande comunidade atrás dessas bibliotecas mantendo, né? E, né, então a gente tem vários frameworks e bibliotecas que pode tirar proveito dessa questão de ter um navegador instalado. E a gente ainda tem uma outra equipe ajudando na parte de tradução, né? A gente tem aí navegadores traduzidos para várias linguagens, né? Então a gente tem mais essa facilidade. Então a gente tem aí uma gama de navegadores, né? Aqui só tem alguns, os mais conhecidos, a gente tem vários outros aí
saindo já instalado e as pessoas instalam. Tem alguns que nos ajudam muito com atualizações frequentes, né? Mas quem está no web há algum tempo sabe que tem alguns navegadores que exatamente nunca nos ajudaram, né, a fazer a web melhor e compatível. A gente sempre tem que fazer um if lá no meio do código para fazer esse cara ser compatível. Ele sempre foi o inimigo, assim, né? O cara que sempre bateu de frente com os desenvolvedores. Hoje está sendo o Safari, né, que está ficando atrás lá na questão das atualizações. Então, como seria se a gente pudesse juntar essa diversidade das tecnologias web, a experiência de uma aplicação desktop e a versatilidade multiplataforma de um navegador e colocar tudo em um único pacote? Com todas as vantagens e nenhuma das barreiras. Seria interessante a gente poder fazer isso, né? E é exatamente isso que a gente vai ver aqui. A gente vai aprender como pegar todas essas coisas boas que a gente tem da web, do desktop e tudo isso e usar eles num mesmo lugar. Então, antes de passar para essa parte, vamos apresentar, né? Que eu não falei de mim ainda. Eu sou o Henrique Schreiner, eu sou atualmente front-end na TopTal. E ali está o meu perfil nas redes sociais, se vocês quiserem entrar em contato, depois pensar em alguma dúvida, também entrar em contato comigo. Tem um canal no YouTube ali, o canal Soldev, para quem quiser conhecer. Lá eu falo sobre programação, né? Pelo nome já dá, né, meio um spoiler do que está sendo dito lá. E quem quiser também pode ir lá conhecer. Então, provavelmente, alguns de vocês ou todos vocês já usaram alguma dessas ferramentas aqui. Quem é que usa alguma dessas ferramentas diariamente para trabalhar? Legal, né? Tem aí, por exemplo, bem conhecido ali, Slack, Visual Studio, o Atom, o Skype, o Hyper, né, que é um terminal rodando com tecnologias front-end, né? Mas o que será que todas elas, o que tem em comum em todas essas ferramentas aí, né? Você pode estar se perguntando. E talvez você já tenha a resposta na sua cabeça. Todas elas são aplicações desktop. Além de elas ser aplicações desktop, o que elas têm em comum é que todas elas usam tecnologias web. E como isso é possível? Através do Electron. O Electron, então, a proposta dele é que se a pessoa sabe construir um website, né, se a pessoa consegue construir um site, ela sabe construir uma aplicação desktop. Então, o Electron é um framework, né, para a criação de aplicações nativas, utilizando tecnologias web como o JavaScript, HTML e CSS. Então, se uma pessoa tem conhecimento em desenvolver um site, ela não vai ter muitos problemas em criar uma aplicação desktop através do Electron. Então, o Electron, a proposta dele é cuidar das partes mais difíceis, que a gente viu lá no começo, né? Atualização, interação com menus, notificações do sistema operacional, e deixar a gente com a parte boa, que é programar e criar uma ferramenta bacana, né, para quem quiser usar. Então, lá ele é desenvolvido com tecnologia web, né? Então ele usa o Chromium, né, que é a versão open source do Chrome. Lá tem, né, lá tem tem um V8, né, que é a engine do Chrome, então ele já tem todas as APIs, né, do JavaScript que a gente pode usar. Tem o Node.js para construir a aplicação, e para construir a aplicação a gente pode usar o HTML, o CSS e o JavaScript. Então, esse é e além disso, o Electron é um projeto open source, né, de código aberto, mantido pelo GitHub, né, então o GitHub foi quem criou o Electron, e ele é desenvolvido por uma grande comunidade. E ele é multiplataforma, então a gente pode instalar o Electron tanto no Mac, quanto no Windows e no Linux. Então, não importa em qual plataforma que a gente está desenvolvendo, a gente consegue instalar ele, né. Um fato sobre o Electron, a primeira aplicação que usou o Electron foi o Atom, né. Para quem conhece, o Atom é o editor de texto, a ideia, enfim, né, do GitHub, e o Electron foi criado para desenvolver o Atom. Antes era conhecido como Atom Shell, né, mas depois eles acharam que isso poderia ser usado em outros projetos, então surgiu o Electron. Então, alguns benefícios, né, da gente usar o Electron. A gente tem, então, atualizações automáticas. As aplicações se atualizam automaticamente, né? Cada vez que tem uma release nova, o cara não precisa lá instalar uma nova versão e instalar por cima, ou instalar a anterior e instalar a nova versão, né? Ele, então, nos ajuda a manter a aplicação atualizada, com atualizações automáticas.
a gente tem notificações de menus nativos, né? Então a gente consegue criar menus usando o contexto nativo de cada sistema operacional. A gente não precisa se preocupar, então, em criar um contexto de menu para cada sistema, né? Usando cada linguagem de cada sistema. A gente tem também uma opção da gente ter relatório de falhas, né? Então a gente viu os relatórios de falha da nossa aplicação direto com um servidor remoto, né? Então a gente consegue ver onde falhou, o que deu errado, o que deu certo, né? Não é que nem às vezes tem umas aplicações que a aplicação ela fecha de alguma maneira e aparece uma tela na frente com um erro estranho para o usuário que ele não vai entender nada, né? Então cada vez que a aplicação ela dá um problema, envia esse erro para o servidor e depois a gente vê o que a gente pode fazer para melhorar isso. E a gente consegue ainda fazer a depuração e criação de perfis, né, que nem a gente tem lá no navegador. A gente pode ver como a nossa aplicação está desempenhando, se tem algum gargalo na questão de performance, e aí melhorar essas questões usando a depuração dele. E ainda a gente consegue criar instaladores para todos os sistemas profissionais, né, ou pelo menos os mais populares, né. A gente tem então para o Mac, para o Windows e para o Linux. A gente então tem uma ferramenta só que a gente pode usar e criar pacote de instalação e distribuir para todo mundo. Então agora vem a parte que geralmente o público gosta e o palestrante chora e fica apreensivo para que tudo funcione, né? Então vamos para a parte da demo. Para essa parte da demo, só deixa eu arrumar aqui. Deixa eu só espelhar meu monitor. Ok, está todo mundo vendo minha tela aí? Tá, beleza. Então a gente vai usar esse cara aqui. Ficou bem ruim. Deixa eu ver se eu consigo talvez botar num... Deixa eu ver se eu mudar de tema fica melhor. Peraí, ficou meio cortado. Estão conseguindo enxergar aí, pessoal? Mais ou menos? Tá bom? Tá. Então, esse aqui é uma ferramenta que tem lá disponível no site da Electron, que é uma ferramenta para a gente começar a testar a nossa aplicação Electron sem precisar instalar nenhuma dependência a mais, instalar... a gente pode brincar com o Electron sem precisar instalar ele direto na nossa máquina. Então, aqui, uma coisa legal, eu vou pegar um link aqui de algo que eu já deixei preparado. Então, vocês podem ver aqui que ele tem três principais arquivos. Tem esse arquivo principal aqui, que vai rodar a thread principal, né? Então, aqui a gente tem... a gente instancia, né, a gente pega as dependências do Electron, a gente pega uma aplicação e uma janela do browser, né? Então, o Electron nada mais é do que um browser sendo executado sem a barra de menu, sem a barra de endereço, né? Então, ele roda dentro do Chromium. Aqui, então, a gente cria uma janela, né, com uma altura e largura inicial de 800 por 600. A gente já diz para ele que a gente vai usar como integração o Node, a gente quer usar o Node dentro dessa aplicação. Aqui, então, a gente tem um arquivo HTML, que vocês podem ver aqui desse lado, que é exatamente um arquivo bem simples, que vai ser carregado dentro dessa view que vai ser aberta no navegador, né? E aqui a gente tem algumas funções específicas para cada sistema operacional, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma função específica para o Mac, né? Por exemplo, no Mac, quando a gente fecha a aplicação não fecha, né? Ela fica rodando em background para aparecer no menu das execuções lá que fica embaixo no dock, né? Então, se a aplicação, se o sistema operacional não for o Mac e a pessoa clicar lá no X para encerrar a aplicação, ela fecha. No Mac, ela vai ter esse comportamento diferente. Ele vai rodar em background ali até a pessoa ir lá dar command Q e aí sim fecha a aplicação. Aqui, então, é só uma maneira de... quando o aplicativo é ativo, né, quando a pessoa vai lá e maximiza aquela tela onde está rodando a nossa aplicação, ele evita que seja criada uma outra instância
daquela aplicação. Então, por isso que a gente tem aqui esse main window como um objeto global aqui para manter esse estado da aplicação. O legal dessa ferramenta é que eu disponibilizei aqui um GIST, que tem algumas modificações que eu fiz para a gente poder testar menus e notificações do sistema, tá? Então, vocês podem salvar o GIST, publicar o GIST para outra pessoa começar a brincar com o que vocês já fizeram, ou vocês podem importar esse GIST e continuar o trabalho de vocês, de uma maneira bem fácil, né? A gente vem aqui e copia o código, o link do GIST e pede para ele fazer, para ele carregar. Então aqui a gente já tem um novo código, algumas mudanças que eu fiz. Então vou mostrar para vocês algumas funcionalidades. Aqui eu adicionei só 2 funções. Deixa eu só, talvez, essa parte que a gente não vai usar agora. Isso, a gente consegue ver menor. Então aqui tem a maneira de como a gente faz os menus. Aqui a gente consegue, então, quem está acostumado com o Node, a gente tem esse process, que é um objeto global, que a gente consegue ver em qual ambiente a gente está rodando a nossa aplicação. Então a gente consegue ver que aqui, testando um Mac, né, aqui a gente consegue criar menus. Aqui tem várias, lá na documentação vocês podem ver as especificações de como criar menu e tudo mais, né. A gente pode colocar labels, ou seja, traduzir aqueles menus, né. Se o sistema operacional tem inglês, a gente pode colocar labels aqui para traduzir. E a gente pode criar ainda menus específicos, por exemplo, aqui eu criei um link para acessar o site do TDC, por exemplo. Então, vou rodar aqui a aplicação. Vamos esperar aqui, ó. Ela vai abrir como se fosse uma janela, uma nova janela, só que aqui a gente vê que é uma aplicação nativa. Aqui a gente tem simplesmente uma mensagem aqui, né, dizendo que a gente está rodando na versão 12 do Node, a versão do Chrome e a versão do Electron. Aqui então a gente tem um menu que a gente viu lá. Aqui eu criei um menu para sair. Aqui, esse aqui no caso eu traduzi colocando uma label. Aqui ficou tudo padrão, né? Eu traduzi isso aqui, né, para dar o exemplo que a gente pode colocar label. E aqui teria então um link de acessar o site do TDC. Ele vai lá e abre o link, né? Claro que é bem simples o exemplo, mas pode ser feito várias coisas. Então aqui se eu fechar a aplicação, como eu estou aqui no Windows, ele já vai encerrar, né, a aplicação com código 0, ou seja, ela já está encerrada. Agora eu vou mostrar para vocês esse código, depois eu vou disponibilizar o GIST para que vocês depois quiserem instalar o Electron Fiddle e puxar esse GIST e continuar brincando com ele, vocês podem, tá? Eu vou aqui então só mostrar mais um exemplo, que é o uso de... Deixa eu achar a função aqui. Eu vou tirar essa do menu aqui e vou adicionar uma notificação. Então, assim que a aplicação abrir, ela vai mostrar uma notificação. Ficou meio... Ainda dá para enxergar? Ficou meio... Tá. Eu vou rodar a aplicação de novo. Vocês prestem atenção no canto inferior direito aqui, que é onde aparecem as notificações no Windows, né? Se eu tivesse no Mac, ia aparecer, geralmente é no superior direito, né? E dependendo do Linux, ia aparecer em cima, né? Então, presta atenção no lado direito aqui. Então, ele consegue... ele consegue não mostrar, que deveria mostrar. Ok. Tá, ele viu que eu estava em tela inteira e resolveu cancelar minhas notificações. Muito obrigado, Windows, por estragar minha... Mas vamos de novo. Ó, aqui já aparece uma notificação, tá? Então a gente consegue... Claro que depois a gente consegue adicionar imagem, adicionar outras coisas, que a gente consegue também uma ação quando o usuário clicar, a gente consegue criar uma notificação bem completa. Então aqui, basicamente, o que a gente pode fazer, né, só para dar um exemplo para vocês, a gente pode então criar menus, a gente pode interagir com a notificação, tem outras coisas também que a gente pode fazer, que é interagir com, por exemplo, com impressoras que estão instaladas na máquina, imprimir e tudo mais, acessar o sistema de arquivos, né, que é uma coisa que a gente não consegue quando a gente está rodando uma aplicação no navegador, e assim por diante. Então esse é o... e uma coisa interessante, que vou mostrar para vocês aqui, não sei se vocês notaram, mas a gente consegue ver
A gente consegue usar funções nativas no navegador para verificar se ele está online ou offline. Eu não vou mostrar esse exemplo aqui porque eu tenho medo de desligar minha Wi-Fi e depois não voltar, então, mas tem uma maneira de poder escutar a rede, ver se está ativo, está inativo. E uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é que dentro do arquivo HTML a gente consegue, olha só, usar as variáveis que a gente tem dentro do Node e ainda fazer uma requisição de um arquivo Node dentro da nossa aplicação. Então, mesmo sendo uma aplicação que a gente está usando HTML, a gente consegue interagir com o Node. Então, a gente consegue fazer essa integração. E aqui a gente pode usar como UI, a gente pode usar React, pode usar Vue, pode usar Material UI, né? A gente pode usar qualquer interface como se fosse um website, mas transformar essa experiência para ser uma aplicação nativa desktop. Então, é isso que eu tinha para hoje, pessoal, e muito obrigado.